Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você escolhe para ouvir o nosso podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Verifica. O Verifica, você já sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa. Muito obrigada por nos ouvir nas principais plataformas de distribuição de podcast. Um obrigado especial para você que sempre envia mensagens para a gente com sugestões de temas a serem verificados lá pela equipe da agência Lupa. Todas as nossas verificações estão lá no nosso site, no www.lupa.news. Aqui comigo, como sempre, está o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégias e negócios. Oi, Gil, tudo bem? Vamos lá discutir mais alguns assuntos que insistem em confundir as pessoas? Fala, guria, tudo bem? Vamos nessa, para mais um programa de combate às notícias falsas da semana. Bom, início de ano é aquela época, né, dura do ponto de vista da grana, né? Tem hora de pagar IPTU, PVA, matrícula de escola e de gastar aí um dinheiro extra com material escolar, né? Enfim, essa semana circulou uma notícia nas redes sociais de que o governo federal vai dar um complemento ao Bolsa Família para ajudar nessas despesas. Mas vem cá, será que isso é verdadeiro? Vamos descobrir. A gente também esclarece a divulgação de um vídeo que supostamente mostra uma filha do ex-presidente Lula bêbada num aeroporto xingando o presidente Jair Bolsonaro. Esse é mais um dos fatos relacionados à política que continuam sendo usados no embate em que a opinião pública se divide desde as últimas eleições. E sempre o ex-presidente e o atual presidente são usados nessa batalha aí pela narrativa política, né? Mas tem mais um assunto essa semana, guria. Sim, o Verifica traz mais uma notícia ainda do mundo político. Uma funcionária fantasma. Pois é, de dar medo mesmo. A moça, diz o post, é filha de um ex-assessor da presidente Dilma Rousseff. A informação divulgada diz que ela recebe um salário poupudo por mês, mas mora na Irlanda, bem longe daqui, né, daqui do Brasil. A gente vai contar essa história direitinho para você que tá nos ouvindo. As fake news atacam em toda parte do mundo, gente. E por isso que a nossa queridíssima Cristina Tardáguila, fundadora da Lupa e diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, a Rede Internacional de Checagem de Fatos, conta pra gente aí, direto dos Estados Unidos, como outros países estão agindo para enfrentar aí a onda permanente, digamos assim, de boatos, né? Nessa série que a Cris está produzindo aí pro Verifica, ela conta pra gente como caminha a regulamentação para tratar das fake news, né? E nos outros países. Mas não é só isso não, né, Nath? Claro que não, tem mais. Temos o nosso quadro semanal, sempre muito aguardado, com os mitos e verdades da área da saúde. E ela, a nossa repórter Natália Afonso, traz o que é realmente verdade sobre o assunto do momento no mundo, a epidemia de coronavírus, que surgiu na China e que já atinge vários continentes. A doença já é considerada grave pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e tão rápida quanto parece a propagação do vírus é a transmissão dos boatos sobre contágio e causas da doença, né? Isso tudo a gente vai saber daqui a pouquinho. Então não sai daí, não desliga, não troca de podcast, coloca o celular aí no carregador, recarrega sua bateria, porque o Verifica tá só começando. Bom, então antes da gente começar aí com os nossos boatos de cada dia, de toda semana aqui no Verifica, eu convido você que está ligado ou ligada aqui no nosso programa, nos acompanhar também nas redes sociais. Toda semana a gente fala, você já sabe, a Lupa tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram, tudo que a gente publica também tá lá no www.lupa.news, tudo isso vai para as nossas páginas aí nas redes sociais, então não tem desculpa para não acompanhar as nossas checagens, né, Gil? Não tem desculpa, guria. E pra gente começar, vamos a um assunto que interessa muito nesse início de ano, que são as despesas, né? Essas despesas familiares, digamos assim, de início de ano, que chegam
né? Bem em janeiro, aí entre janeiro e fevereiro. É pagamento de IPTU, PVA, matrícula de escola e aquela conta aí que parece interminável do material escolar para as crianças. São listas enormes e são muitas despesas que assustam, principalmente, obviamente, aqueles que não têm exatamente renda para bancar material escolar, né, pedido pelas escolas de modo geral, né, todo o início de ano e todo semestre. E que depende aí, muitas, né? Depende do Bolsa Família, por exemplo. Pois é, e essa semana circulou nas redes sociais uma informação de que o governo federal vai pagar um valor extra no Bolsa Família para as despesas de material escolar. Seria aí uma espécie de complemento desse benefício. A informação que circula nas redes sociais é de que beneficiários do programa Bolsa Família têm direito a receber um cartão extra para compra de material escolar no valor de R$350. Tá? Seria uma ótima notícia para quem tanto precisa de uma ajuda extra nesse início de ano. Bom, se fosse verdade. Só que não, né? Segundo o conteúdo publicado aí pelo site Top 5 TV, o governo teria criado esse benefício extra para incentivar a participação dos alunos. Esse programa, porém, ele não existe em nível federal. Até a metade da semana passada, essa informação já tinha sido compartilhada por quase 20 mil pessoas. A Lupa verificou no site do Ministério da Cidadania, que é responsável aí pelo Bolsa Família, uma nota explicando que o chamado Bolsa Material Escolar é um boato e esclarece que são falsas as informações sobre o suposto benefício para a compra de material escolar. A nota diz ainda que existe um projeto de lei de autoria da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que cria esse benefício, mas esclarece que a propaganda ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional, portanto não existe. O que existe de verdade, e aí que surge essa confusão, por onde quem publica essa maldade aí tá tirando algum proveito, né? É um programa do governo do Distrito Federal, portanto lá de Brasília, das cidades ali próximas da capital federal, né? Bem similar a essa informação falsa que foi divulgada. Os moradores do Distrito Federal com filhos matriculados na rede pública de ensino, eles recebem realmente um cartão com um valor fixo por ano, né, para compra de material escolar. O complemento ao programa federal, ao Bolsa Família, fica aí no valor de R$320 para os alunos do ensino fundamental e de R$240 para os alunos do ensino médio. No Maranhão também existe um programa parecido desde 2015, mas, portanto, a notícia de que isso será aplicado em todo o Brasil é falsa. Mais uma maldade que gera expectativa nas pessoas. Vamos ao nosso segundo assunto de hoje, Nath? Vamos, Gil, e vamos à boa e velha disputa política. Mais uma vez, os envolvidos são o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Conta esse babado, guria. É um vídeo publicado no Facebook no último dia 23 de janeiro, né? Ele foi compartilhado por mais de 200 pessoas. As imagens mostravam uma mulher bêbada, que seria então filha do ex-presidente Lula, e ela estaria aí alterada num aeroporto, né? Ela ofende o presidente Jair Bolsonaro com xingamentos, mas não é bem assim essa história. O ex-presidente Lula tem somente uma filha, a Lurian, e ele tem outros 4 filhos, mas, enfim, só uma é mulher, né? E não é a mulher que aparece no vídeo verificado pela Lupa. A Lurian não tem qualquer semelhança física, inclusive, com a mulher que xinga o presidente Bolsonaro, aí tem aquele piti. O vídeo original, Gil, ele foi postado pelo filho do presidente, por um dos filhos do presidente, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, no canal dele no YouTube em julho de 2018, portanto, até mesmo antes, né, da eleição do atual presidente. Nas imagens que estão lá no canal do YouTube do Eduardo Bolsonaro, a mulher não identificada, ela aparece então ofendendo o então candidato à presidência em um aeroporto. É a típica fake news zumbi. Aquela que sempre volta pra assombrar a gente, né? Sabe, tipo The Walking Dead? Pois é, esse boato circula desde julho de 2018 e foi desmentido já naquela época pela revista Veja, pelo Estadão e pelo site boatos.org. Mas como toda boa notícia fake news zumbi, o vídeo voltou a circular aí esse mês, né? É, né, Gil? Zumbi é uma coisa que assusta. Eu não sou muito fã, não gosto muito aí The Walking Dead, essas coisas, filme de zumbi não me pega muito, né? Então, melhor a gente deixar pra lá. Vamos aí, então, a mais uma verificação nesse nosso episódio do Verifica de hoje? Vamos nessa, guria! O nosso terceiro caso de hoje, Gil, de novo,
vem aí dos ataques na área política, né? De um lado e de outro. Essa polarização entre esquerda e direita que não termina desde a eleição de 2018. A gente continua vivendo aí a campanha eleitoral, né? É um eterno cenário de provocação de um lado e de outro. E dessa vez é um post que circula nas redes sociais com a foto de uma mulher acusada de ser aí funcionária fantasma do governo federal, desse governo Bolsonaro, tá? Segundo a publicação, a mulher é Aniel Guzmão Paiva, filha de Luiz Paiva, que teria atuado como assessor de um dos ministros do governo da presidenta Dilma Rousseff do PDL. O texto, ele diz que essa menina ganha em torno de 37 mil reais de salário e que ela também ganha mais 28 mil reais em auxílios, apesar dela estar morando há 5 anos na Irlanda, ou seja, bem longe do Brasil, seria então uma funcionária fantasma. Que medo! Os usuários do Facebook pediram que esse material fosse analisado e a Lupa correu atrás, tá? Vamos lá. A informação analisada pela Lupa é falsa. A realidade, Gil, é que não foi encontrado aí nenhum registro de uma funcionária com esse nome, né? Aniel Guzmão Paiva. Um nome bem estranho também, né? Seria bem fácil da gente encontrar, mas a gente não achou, né, no portal de transparência do governo federal, lá na área de busca de servidores públicos, onde a gente consegue ver todo mundo que está recebendo alguma remuneração aí do governo federal e também dos estados que disponibilizam essa funcionalidade, né? Não tem ninguém com esse nome. Também não tem qualquer reportagem que trate desse caso aí que está sendo denunciado nessa publicação, nada que conte a história de uma funcionária fantasma em cargo comissionado que mora na Irlanda há 5 anos. Mas tem mais, né, Gil? Sempre tem, né, Nath? Além dessa pessoa não aparecer como funcionária do governo federal, a foto que ilustra o post mostra, na verdade, a atriz turca Tuvana Türkay. Circula na internet aí desde 2011, tá? A artista tem 29 anos e atua em filmes no cinema e séries de televisão turca, tá? A mesma imagem está publicada na página oficial da artista no Facebook em 27 de março de 2012. A atriz, sim, não é fantasma, tá? E, aliás, é um escândalo de linda. Muito bem, mais um boato então desvendado pela nossa equipe de repórteres, Maurício Moraes, Chico Marés e a Natália Afonso, que daqui a pouco também vai estar com a gente aqui no podcast, a equipe da Lupa, desvendando aí alguns boatos que circulam pelas redes sociais. As fake news são sempre muito utilizadas no mundo político e dão também dor de cabeça, né, para os governos. Em vários países, as iniciativas para regulamentar a legislação sobre o assunto, elas vêm ganhando espaço, e a nossa queridíssima fundadora da Lupa, Cristina Tartaglia, que também é diretora adjunta da IFCN, a International Fact Checking Network, traz mais um comentário sobre a regulamentação das fake news pelo mundo. Vamos aos Estados Unidos. Direto da Flórida, a Cris traz aquele olhar internacional sobre o que está sendo feito no mundo para enfrentar as fake news. Conta pra gente aí, Chris. Oi, Nath. Oi, Gil. Olha, eu tô coçando aqui para falar de China nessa nossa série sobre movimentos para regulamentar ou criminalizar notícia falsa, mas vou segurar minha onda e vou falar hoje de Malásia e Indonésia. Primeiro da Malásia, gente. É importante que o nosso ouvinte aqui no Verifica saiba que a Malásia foi o primeiro país no Sudeste Asiático a criar, na verdade, uma lei criminalizando o ato de espalhar notícia falsa. Pois é. Em abril de 2008, eles lançaram essa lei e regulando aí, né, pegando todo mundo que criasse ou que espalhasse maliciosamente, é importante esse termo aí, maliciosamente, material que contivesse desinformação. E aí é muito interessante analisar, mergulhar e ler com cuidado essa lei, gente, porque entre as coisas que ela estabelece, tem um detalhezinho ali, que essa lei na Malásia torna os provedores de serviços online responsáveis, vejam só, pelo conteúdo postado por terceiras partes. Isso quer dizer o seguinte, que os provedores de internet, as plataformas como Facebook, Twitter, etc., são responsáveis na Malásia por aquilo que os seus usuários colocam lá dentro. Imagine que se isso acontecesse no Brasil, como é que seria? E além disso, é importante dizer também que a própria lei estabelece que conteúdos que vêm de fora do país também podem ser regidos por essa lei. Ou seja, quem estiver colocando notícia falsa de fora da Malásia, lá em território malaio,
pode acabar sendo punido pela lei Malala. É impressionante, né? Então, o que tem acontecido, o que a IFCN vem acompanhando, e aí a gente lembrando que a gente está fazendo essa série desde o capítulo anterior do Verifica, que a IFCN mantém um guia e acompanha de perto mais de 50 países sobre as tentativas de regulamentação das notícias falsas, da desinformação, e o que a gente viu acontecendo na Malásia em decorrência da criação dessa lei. Gente, há um tempo atrás, um cidadão, né, que mora na Malásia foi preso em Kuala Lumpur depois de ter postado, veja só, no YouTube um vídeo depois de um tiroteio que houve perto da casa dele, dizendo que a polícia tinha demorado 50 minutos para responder, para chegar no local da cena ali do crime, né? Bom, a verdade, a polícia conseguiu provar por A mais B que tinha chegado em menos de 10 minutos e aquilo foi considerado, veja só, notícia falsa, desinformação. E aí, esse homem foi preso dentro da lei Malala. É impressionante que aí o conceito, de novo, de notícia falsa ficou muito, muito amplo. Vou aproveitar então e pular para a Indonésia, que é o segundo país sobre o qual eu queria falar hoje. Gente, a Indonésia lançou digamos assim, uma entidade governamental, chama BSSN, obviamente está aí na língua deles, para prevenir e manter a segurança, a cybersecurity, né, a segurança online dos indonésios. E essa unidade governamental é responsável por se livrar de todos os boatos que podem colocar em risco aí a segurança do país, inclusive manter o controle aí sobre as telecomunicações dentro do território nacional. E aí o que a gente tem visto, né? Obviamente algumas suspensões da internet da Indonésia, tem sido monitorado isso também, mas curiosamente prisões de todos os tipos. Gente, a gente obviamente já viu prisões relacionadas a conteúdo político, mas a gente tem visto um grupo de mulheres, donas de casa, serem presas por simplesmente estarem compartilhando informações obviamente perigosas e falsas, por serem um conteúdo, por exemplo, antevendo um terremoto, né? Essa mulher foi inclusive presa e foi condenada a alguns meses de prisão. Um grupo de mulheres estava distribuindo desinformação com relação a um dos candidatos numa eleição local. Também foi presa porque esse vídeo a polícia conseguiu rastrear e chegar até ela. Enfim, é uma coleção de informações desencontradas que, obviamente, envolve a delação, né? Os vizinhos acabam apontando e compartilhando com esse órgão governamental dados que levam à prisão. Bom, Nath Gil, como eu não vou aguentar, vou falar um pouquinho de China, queria dizer que, obviamente, o coronavírus está bombando e a gente vem acompanhando de perto a enorme desinformação e a tentativa do governo que aconteceu na semana passada, e aqui nos Estados Unidos a gente acompanhou de perto, de controlar a desinformação em torno do assunto. Escrevi uma coluna sobre isso no site do Pointer, quem quiser ler tá em inglês por lá, quem quiser em espanhol tá no site da Univision. 8 pessoas foram presas, Nath e Gil, por terem escrito, entre aspas, notícias falsas sobre um vírus mortal que estaria matando pessoas com uma forte pneumonia no comecinho desse ano. Resulta que, na verdade, talvez essas pessoas tivessem razão, né? Mas vamos continuar acompanhando esse caso e muito mais de coronavírus aqui no Verifica. Um beijo para todos e até a próxima semana. Valeu, Cris. Obrigada por mais essa pílula de sabedoria aí sobre o que está acontecendo, né, no mundo da checagem de fatos. A gente vem acompanhando várias iniciativas de regulamentação desse tema, né, dos conteúdos falsos, dos conteúdos enganosos. A gente segue acompanhando aí o que vai acontecer, né? E agora, Gil, o que a gente tem para agora? E chegou a hora do nosso quadro sobre saúde. Querido ouvinte, se prepare, porque aí vem ela, a nossa repórter, Natália Afonso. E essa semana, a minha xará, também queridíssima, traz um dos assuntos mais discutidos e comentados pelo mundo desde a semana passada, né? A epidemia do coronavírus já causou aí várias mortes na China, onde ela surgiu, e já tem casos da doença registrados também em outros continentes. Oi, Nath. Oi, Gil. Tá circulando pelas redes sociais um post que diz que já existe uma patente para uma versão inofensiva do coronavírus. O texto diz que epidemias têm sido criadas para
para que depois se venda a cura para essas doenças. E essa patente só seria mais uma prova de todo esse esquema. Mas a informação é falsa, tá? A patente que está circulando pelas redes sociais, na verdade, trata de uma versão atenuada de um coronavírus que infecta aves. Ela não tem nenhuma relação com um coronavírus que começou a se espalhar na China no ano passado. Até a última segunda-feira, né, Nath, a contaminação por coronavírus tinha matado 82 pessoas e a infecção já tinha atingido aí mais de 2.700 pacientes. Além da China, já tinham sido confirmados casos em outros 12 países, né? A Tailândia, Austrália, Malásia, Singapura, também na França, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. Eu tô indo pra lá essa semana, tô apavorada, não quero virar vetor de transmissão do coronavírus, né? A gente também tem casos no Vietnã, também no Canadá, na Arábia Saudita e no Nepal. Acho que é bom explicar um pouco sobre o que é coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, os coronavírus são uma família de vírus, né, que causam doenças respiratórias em pessoas e em animais. Uma das variantes é a causadora da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que na sigla em inglês conhecemos como SARS. Ela foi detectada pela primeira vez em 2002 e na época ela chegou a matar mais 700 pessoas. Atualmente, existem 7 tipos diferentes do coronavírus que são capazes de infectar os seres humanos, mas nem todos eles são graves, tá? Alguns deles são um pouco perigosos e a infecção, né, é semelhante a um resfriado. Esse coronavírus que está circulando atualmente na China é grave e a gente aqui na Lupa segue acompanhando as informações falsas que estão surgindo sobre o assunto. Vai lá no nosso site que já tem algumas checagens feitas sobre coronavírus. Com certeza vamos aí falar mais sobre esse assunto nas próximas edições do Verifica, fica de olho. E com esses esclarecimentos sobre o coronavírus, que infelizmente está aí se espalhando o mundo afora, né, assim como as notícias falsas sobre o assunto, a gente vai chegando ao final de mais um Verifica, o podcast oficial da Lupa, o primeiro a se discutir, né, a desinformação, se dedicar aí a combater a desinformação que circula nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. E se você tiver uma sugestão de checagem, não faz a tímida, escreve aí pra gente no lupa@lupa.news. Eu lembro você também que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa é só seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e ficar de olho lá no www.lupa.news. A produção e a reportagem do Verifica, você já sabe, elas são da equipe da Agência Lupa, nossos repórteres, nossos editores, nossa gerente de mídias sociais, toda a nossa equipe sempre se dedicando para combater a desinformação e não deixar você passar adiante coisas que não estão confirmadas. O roteiro e a edição do Verifica ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na semana que vem a gente se vê e se ouve novamente, melhor dizendo. Então um beijo, até a próxima semana, tchau. Tchau, tchau, gente. Aí, boa semana para todo mundo. Beijo. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.